Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje de gestão de pessoas, nós vamos tratar a respeito do tema de liderança, das teorias da liderança. Vamos explorar as principais teorias da liderança e vamos resolver também algumas questões a respeito desse tema. Esse é um tema importantíssimo, então eu peço que vocês prestem muita atenção nessa aula. Combinado? Vou colocar aqui já o nosso slide na tela. Lembrando, como eu sempre falo para vocês, que as nossas redes sociais elas estão aí nessa tela inicial. Caso você tenha interesse em entrar em contato, tirar alguma dúvida, pode falar com a gente através de lá. E eu quero começar essa aula trazendo uma pergunta para vocês. Se eu te perguntasse, o que é um líder? Você saberia me dizer? Vamos lá. O líder, gente, o líder é aquela pessoa que tem a capacidade de influenciar outras pessoas dentro de uma organização a seguirem para determinada direção. No caso de uma organização, para seguir na direção dos objetivos que foram traçados para essa organização. Ou seja, o líder, através das suas relações interpessoais, através de uma comunicação efetiva, através do trabalho da comunicação, da motivação também, ele vai auxiliar, ele vai orientar as pessoas a atingirem os objetivos que estão além dos seus próprios interesses, os objetivos que são objetivos da organização. Então, além dos seus objetivos pessoais, para que eles alcancem os objetivos da organização. Olha que interessante essa imagem que eu trouxe aí para vocês, que traz essa diferença entre líder e chefe. Veja, o chefe, ele é aquela pessoa que utiliza a sua posição hierárquica. Então, ele vai fazer com que as pessoas sigam pelo caminho que ele deseja, não através dessas relações interpessoais, mas através da sua autoridade. Ele vai obter o comprometimento da equipe através da sua autoridade. Mas tanto o líder como o chefe, eles exercem poder sobre as pessoas. Esse poder pode ser através dessas relações interpessoais, mas ele também pode ser através da autoridade. E os principais tipos de poder são esses que vocês estão vendo aí no nosso slide. Primeiro, nós temos o poder legítimo, que está associado à posição hierárquica. Então, vamos complementar aqui. A posição hierárquica, ou seja, a autoridade formal que aquela pessoa possui devido ao cargo que ela ocupa. Então, por exemplo, o gerente que exerce poder sobre os seus subordinados. Nós temos também um poder coercitivo, que aqui ele estará associado a ameaças, a coerção, né? A punições, para que dessa forma ele consiga garantir a obediência das pessoas. Então, as pessoas elas obedecem aqui por conta do medo que é imposto. Temos o poder de recompensa, que aqui ele tem o poder de motivar, de influenciar através de recompensas, através de uma troca de benefícios. Que pode ser salário, pode ser prêmios, podem ser algum tipo de bônus que aquele colaborador vai ganhar, caso ele atenda a um determinado desempenho que foi traçado. Temos também o poder de competência, que aí ele surge quando a pessoa, então assim, vamos colocar assim, quando a pessoa possui habilidade, conhecimento sobre a área. Então, ele tem competência para exercer aquela função sobre a área, tornando-se uma autoridade. Temos o poder de referência, que aqui ele é baseado no carisma desse líder, no carisma,
na empatia que ele cria. Aqui ele é visto como um modelo. Temos o poder da informação, que é aquele poder que está relacionado quando uma pessoa detém o controle de informações estratégicas. E agora a gente vai entrar na parte mais cobrada sobre o tema de liderança. A parte mais cobrada sobre o tema de liderança são as teorias da liderança. Isso aqui é o assunto queridinho das bancas e é muito importante que a gente consiga entender cada uma dessas teorias. Começando pela teoria dos traços. Nessa teoria, a gente fala que o líder ele teria características inatas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos a figura de um líder nato, aquela pessoa que já nasceu para ser líder. Aqui não é possível, segundo essa teoria, não é possível aprender, desenvolver a liderança. Ou a pessoa nasceu líder, ou ela não vai aprender jamais a tornar-se um líder. Então, o líder tem características inatas, o líder é aquele mito líder nato, a liderança não é possível de ser aprendida ou desenvolvida, e a gente tem que pontuar aqui que essa teoria ela não é mais aceita, porque é muito difícil, né, a gente imaginar que a liderança tem traços universais. A gente sabe que a liderança, na realidade, hoje em dia, ela depende do comportamento do liderado, ela depende da situação, então ela já é uma teoria superada. Mais um detalhe, apesar de ser uma teoria já superada, ela pode sim ser cobrada na sua prova, certo? Vamos em frente. Falando a respeito da teoria comportamental. Então, enquanto a teoria dos traços ela buscava entender aquilo que o líder é, as suas características, aquelas características que, segundo ela, ele já nascia com essas características, as teorias comportamentais, e aqui eu tenho uma série de teorias comportamentais, essas teorias elas buscam entender o que é que o líder faz, ela busca entender o comportamento desse líder, daí o nome. E dentro dessas teorias comportamentais, eu tenho aqui 3 principais estilos de liderança. Já destaca essa parte aqui, porque essa parte é muito cobrada. Começando pelo líder autocrático. Nesse estilo de liderança, o líder ele toma as decisões de forma unilateral, sem consultar os membros da equipe. Então, ele fala, o líder fixa as diretrizes. Opa, vamos voltar. Vou colocar aqui, ó, decisões unilaterais. Então, ele detém todo o poder, toda a autoridade, as diretrizes são definidas por ele vai impor as suas ordens, traçar diretrizes. E isso pode gerar insatisfação da equipe, porque ela não se sente parte do processo de tomada de decisão, porque ela, na verdade, não está sendo parte do processo de tomada de decisão aqui. Então, por essa falta de empoderamento que é dado, às vezes isso pode gerar uma desmotivação dentro dessa equipe. Temos também a liderança democrática. Nesse caso aqui da liderança democrática, o líder ele vai envolver os membros da equipe no processo de tomada de decisão. E aí o que é que ele faz? Ele vai solicitar que as pessoas deem ideias, que elas deem opiniões, vai facilitar o diálogo dentro da organização, mas aí tem um detalhe, certo? Que detalhe é esse? No líder democrático, ele vai ouvir tudo, ele vai pedir que a galera pontue, que participe, que dê ideias, sugestões, mas a tomada de decisão é dele. Então, ele diz aqui, as diretrizes são debatidas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder, os membros têm liberdade e decidem em conjunto. Então, assim, eles participam, sim, da tomada de decisão, eles vão decidir ali juntos. Claro que a escolha final é do líder, certo?
O líder, ele vai ser participativo, ele vai incentivar. Isso gera, por consequência, satisfação, comprometimento, responsabilidade, integração, a gente pode colocar também. Já a liderança liberal, nesse caso, o líder ele delega autoridade e responsabilidade aos membros da equipe. E aí as decisões, elas têm uma participação praticamente mínima, quase nada ali do líder. Então, o grupo ele vai decidir sozinho. O líder vai ter um papel meramente consultivo. Caso ele seja chamado, ele vai dar a opinião dele a respeito do tema. Isso é legal, dá bastante autonomia, mas em equipes menos experientes pode levar à falta de orientação. Vamos pontuar isso aqui. O grande pulo do gato, para você não confundir a liderança democrática da liberal, é que na democrática as decisões são feitas em conjunto. O líder vai ouvir todo mundo, no final ele toma a decisão dele, mas as pessoas participaram, elas deram opinião. Essa opinião dessas pessoas vai ser levada em consideração. No fim das contas, a decisão ali é do grupo. Quando eu estou lidando com a liderança liberal, você vê que o líder está de fora. O grupo está decidindo e ele só vai ser chamado para uma consulta, se necessário. O grupo ele tem muito mais autonomia. Ele praticamente a gente pode dizer que a decisão foi feita pela equipe sem a presença do líder. Então esse que é o pulo do gato, essa que é a diferença entre esses dois. Vamos em frente agora, ainda falando da teoria comportamental, existem duas diferenças que eu quero destacar aqui para vocês, que é a liderança quando orientada para a tarefa, para a produção. Nesse caso, a liderança está preocupada com as tarefas, com a execução do trabalho, com cumprir metas, tá? Eu tenho um líder que é um líder mais autocrático, ele é um líder mais dominante, mais autoritário. Já a liderança orientada para pessoas, ela tende a ser uma liderança democrática, preocupada com a satisfação das pessoas, focada no relacionamento. Então, o líder, ele torna-se mais participativo, o foco está nas relações interpessoais. Seguindo em frente, ainda na teoria comportamental, nós temos a visão do Likert. Ele fala a respeito de quatro estilos de liderança, que pode ser autoritário coercitivo, benevolente, o consultivo e o participativo. Vamos entender a diferença de cada uma dessas. No autoritário coercitivo, eu tenho um líder que é aquele líder autocrático, como a gente falou, que é um líder mais centralizador, que toma as decisões de forma unilateral. As comunicações são descendentes, isso significa que eles vão do topo para a base da organização. Gera um ambiente de medo, de ameaça. A gente tem um controle muito rígido aqui. A presença de organizações informais ela não acontece. Não é permitido o relacionamento interpessoal. Já no autoritário benevolente, a gente tem uma espécie de um autoritário coercitivo, só que com um pouco mais de liberdade. Ele é um pouco menos rígido, ele começa, numa pequena parte ali das decisões, a delegar, se for uma tarefa mais rotineira, então pequena delegação. Aqui, ó, nessa pequena delegação, é importante que você associe que ele pode delegar tarefas rotineiras. Ele passa a tolerar os relacionamentos interpessoais,
mas ele continua no ambiente de ameaças e punições. E as comunicações ainda são do topo para a base. Já o estilo consultivo, aqui o líder, ele é o quê? Ele é mais participativo, menos autoritário. O processo, ele passa a ser mais descentralizado. As comunicações podem acontecer de forma ascendente, então, de cima para baixo, de baixo para cima, de forma lateral também. A organização informal, ela passa a ser aceita, certo? E a comunicação, ela flui muito melhor. Já o líder participativo, ele é um líder democrático, tem um processo decisório totalmente descentralizado. A comunicação, ela flui em vários sentidos, tem um ênfase no relacionamento, e esse caso de ameaças, de punições, de ambiente de medo, isso é muito raro, muito difícil de acontecer. O foco aqui está no resultado. Tranquilo até aí? Vou seguir agora falando a respeito de mais uma teoria, que é a teoria da grade gerencial. De acordo com essa grade, como vocês podem ver aí na tela, eu vou ter estilos de liderança, que vão variar de acordo com a preocupação com as pessoas que esse líder pode ter, ou uma preocupação com a produção, com os resultados. A liderança, ela pode ser uma liderança que nós chamamos de empobrecida. Eu tenho um líder negligente. Qual é esse caso? É esse daqui que vocês estão vendo. Por quê? Porque ele tem um foco baixo, tanto nas tarefas, nos resultados que ele precisa entregar, como também nas pessoas, na equipe dele. Ele está fazendo o mínimo de esforço ali possível. Já a liderança, que nós chamamos de clube de campo, ela tem um baixo foco em tarefas, é como se a pessoa estivesse num clube ali se divertindo, ela não está voltada para entrega de resultado. E aí, pessoal, um detalhe, tá? É muito importante que o líder ele tenha esse equilíbrio. Não adianta ele focar só nas pessoas e esquecer do resultado. E não adianta ele focar só no resultado, porque ele não vai alcançar esse resultado se ele não tiver uma preocupação com a equipe, com os colaboradores dele. Voltando aqui, essa liderança de clube de campo, o que é que acontece? Ela tem um foco muito grande nas pessoas e esquece de preocupar-se com os resultados. É aquele cara que quer agradar todo mundo, que é aquele chefe amigão de todos, mas que não está entregando nada que deveria. A equipe pode até gostar dele, ele dá folga para a galera, o povo fica lá tudo conversando, mas em questão de gestão, de entrega de resultado, de alcançar os objetivos que a organização traçou, ele não está se preocupando e não está alcançando. A liderança de meio termo é aquela liderança que tem médio foco em pessoas e médio foco em resultado. Então, ele fica ali em cima do muro, ele está num equilíbrio entre resultado e necessidade das pessoas. Isso é bom, Nicole? Não. Por quê? Porque o resultado ele não está sendo alcançado e nem ele está com políticas, com atuações satisfatórias para trazer uma qualidade de vida para aquele colaborador, para desenvolver as competências daquele colaborador. Então, ele está ali fazendo, um pouco mais do que o mínimo, digamos assim. A liderança de tarefas. Essa liderança de tarefas é aquela liderança que o líder, ele está com baixo foco em pessoas, ele está 100% voltado para as tarefas que ele precisa entregar. E com isso ele esquece as necessidades da equipe dele. E a liderança de equipes ou líder-equipe é o estilo de liderança ideal, é o estilo perfeito, é o estilo mais eficaz, porque ele tem uma máxima preocupação com as pessoas e também uma máxima preocupação com a produção. É o líder que busca atingir o maior nível de produtividade, que tem uma equipe motivada, certo? Vamos em frente, continuando a falar a respeito das nossas teorias, e a gente vai entrar agora nas teorias situacionais. Diferente das teorias comportamentais, que levam em consideração a existência de apenas um estilo de liderança para todas as situações e que analisam mais o comportamento do líder, as teorias situacionais, ou também conhecidas, anota aí, como contingenciais. Elas consideram que para cada tipo de situação existirá um estilo de liderança adequado.
Vamos entender um pouquinho melhor, começando pela teoria do caminho meta. O que ela diz? Ela fala que o líder ele pode ser um líder classificado como apoiador, incentivador e compreensivo. Nesse caso, o líder ele coloca o bem-estar e as necessidades dos seus colaboradores em primeiro lugar, em destaque, criando um ambiente mais harmonioso, acolhedor, com excelente clima organizacional, com a situação em que as pessoas sentem que as tarefas estão bem estruturadas, com a relação de igualdade, um ambiente de colaboração. Ele é muito eficaz quando essas tarefas elas são bem estruturadas, são bem divididas, são tarefas repetitivas, onde o apoio de um ali com o outro colega de trabalho são essenciais. Já o líder diretivo é o líder que fornece instruções detalhadas sobre o que precisa ser feito. Então, ele vai dar toda a direção do que precisa ser feito, como deve ser feito, estabelecendo metas, diretrizes. Ele tem uma comunicação muito direta e objetiva. Porém, ele pode ser percebido como desnecessário, no sentido de que, aqui eu vou colocar assim, não é bem visto quando os colaboradores têm um alto nível de conhecimento. Então, a pessoa ela já sabe como fazer aquela determinada atividade, ela não está afim que o cara fique dando todo o passo a passo. Ele sabe fazer, ele só quer ir lá e executar. O líder também pode ser, segundo a mesma teoria, um líder participativo, que é aquele líder que encoraja a participação dos colaboradores, valoriza suas contribuições, busca por novas ideias. Então, aqui, ele está sempre com diálogo aberto e disposto a ouvir a sua equipe para que ela consiga colaborar, contribuir significativamente. Temos também o líder orientado para resultados, para objetivos, é aquele líder realizador que é focado na obtenção dos melhores resultados possíveis, estabelecendo metas que são desafiadoras, acompanhando, monitorando essas metas. Ele está confiando na equipe dele, ele acha que ela sim é capaz de alcançar essas metas e ele incentiva essa equipe a melhorar constantemente. Vamos para mais uma teoria agora. A gente vai falar dos estilos de liderança desses dois autores. De acordo com eles, nós temos a situação de um estilo de liderança que é alto em tarefa ou, voltar aqui, alto em tarefa ou alto em relacionamento. Qual a diferença aqui? Se eu tenho um estilo que é alto em tarefa e alto em relacionamento, aqui eu tenho o estilo de persuadir, de vender. Aqui eu tenho uma alta preocupação com relacionamento e tarefa. O líder, ao mesmo tempo, ele foca no resultado, ele foca naquela tarefa, mas ele também vai dar suporte à equipe dele. Esse estilo de liderança, ele é adequado quando os subordinados têm um nível de maturidade elevado e uma baixa capacidade para a realização da tarefa. Vou até inserir essa informação aqui, ó. Então, alto e maturidade. Na verdade, não é nem assim. Deixa eu só corrigir. Então, é um nível de maturidade com alta motivação e uma baixa capacidade para realizar a tarefa. Já no estilo em que eu tenho o estilo de liderança alto em tarefa e baixo em relacionamento, nesse caso o líder vai ser um líder que vai determinar, dirigir. Ele tem uma baixa preocupação com relacionamento e uma alta orientação para a tarefa. Aqui o líder vai determinar detalhadamente como cada subordinado deve agir. Ele é indicado para qual caso? Ele é indicado para o caso em que a gente tem um menor nível
de maturidade. Eu tenho uma baixa motivação e o nível alto, na verdade, o nível baixo também. Então, menor nível de maturidade, baixa motivação e baixa capacidade para realizar tarefa. Por isso que ele precisa dar todas as coordenadas do que é que vai ser executado. O líder, ele também pode ter um perfil de compartilhar, de participar. Nesse caso, eu tenho aqui uma alta preocupação com relacionamento e baixa orientação para a tarefa. Aqui, o líder, ele vai buscar a participação dos funcionários na tomada de decisão, ele tem um papel mais motivador. Ele é indicado para quais casos? Ele é indicado para o caso em que eu tenho um nível de maturidade de baixa motivação, e alta capacidade para realizar a tarefa. Por isso que o líder ele tenta intervir aqui para trazer de volta essa motivação através da participação dos colaboradores. E por fim, o delegar. Eu tenho uma baixa preocupação com o relacionamento e também uma baixa orientação para a tarefa. Nesse caso, o líder delega a tomada de decisão, então os subordinados eles podem tomar suas próprias decisões. Aqui eu tenho uma alta motivação que permite que os funcionários tenham essa capacidade para decidir, porque eu também tenho uma elevada capacidade para realizar tarefa. Vamos em frente. Dentro da teoria, das teorias, na verdade, situacionais, essa daqui é uma que merece destaque. A liderança transacional versus a liderança transformacional. Qual é a diferença entre elas? Na liderança transacional, a gente tem aqui uma situação de uma troca. E nessa relação de troca que a gente tem entre o líder e o subordinado, o subordinado ele vai realizar essas tarefas desde que seja oferecido como uma troca por uma recompensa. Essa recompensa pode ser financeira, pode ser uma folga, né? Isso vai depender do que eles combinaram, mas normalmente ela é atrelada realmente a incentivos financeiros. Então ela é baseada numa troca, a equipe colabora em troca de recompensa e o líder intervém quando há desvios. Então, ele só vai agir para garantir o cumprimento da meta. O mais importante é vocês compreenderem aqui que há essa troca entre líder e subordinados. Por quê? Porque aí entra a diferença com relação à liderança transformacional. Na liderança transformacional, o líder ele tem carisma e tem visão de futuro. E aí é uma relação não baseada numa troca, mas na confiança e na lealdade dos seus subordinados. Ele vai explicar qual é o propósito daquela atividade, daqueles objetivos e vai orientar o funcionário para o melhor caminho. Ele inspira, a gente fala inclusive o seguinte, que ele vai inspirar os subordinados a transcenderem dos seus próprios comportamentos, dos seus próprios objetivos, então dos seus objetivos em prol da organização. Então, eles têm uma visão tão grande assim de participação na organização que eles começam a entender que os objetivos da organização são também objetivos deles. E isso busca dar para os colaboradores empoderamento.
empoderamento, autonomia, para garantir que eles se comprometam com as metas, para que eles estejam incentivados, motivados a alcançá-las. E para a gente fechar a nossa teoria de hoje, eu tenho que falar também a respeito da liderança carismática. A liderança carismática ela é fundamental no carisma, como o próprio nome já diz, do líder. Aqui o líder ele é visto como um traço heróico. Os seus comportamentos eles são vistos com muita admiração. Então ele vai transmitir autoconfiança, confiança dos liderados, cria um ambiente em que as pessoas estão motivadas, impulsionadas. Esse tipo de liderança, é importante até a gente colocar essa observação aqui, ele é comum em momentos de crise. Para garantir a fidelidade dos seguidores. Finalizamos a nossa teoria. No próximo bloco, nós vamos responder questões sobre esse tema.